Hoje vamos falar sobre uma essência do perdão. Palavra misericórdia, palavra compaixão. Mas a gente perdoa. Será que essas essências ficam dentro de nós quando nós estamos liberando perdão? Vai ser a nossa palavra de hoje. Momento que a palavra Paz, Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 18, entre o versículo 23 e o versículo 35, vai-nos falar de um credor a qual devia dinheiro a um rei e o dinheiro quis que pagasse. Entretanto, esse credor, como não tinha como pagar, o rei decidiu então vender. Ele e a esposa e os seus filhos, a família, até liquidar a sua dívida. Mas ele começou a pedir misericórdia, compaixão, começou a contar a sua história ao rei, e o rei acomodou-se do seu coração e se encheu de compaixão e liberou perdão, pagou a dívida, zerou a dívida. O seu credor, ao sair da ausência do rei, encontrou alguém que lhe devia. E ele, bruto, mal educado, completamente revoltado, não perdoou, exigiu, meteu na prisão e quis vender. E ele, esse companheiro, essa pessoa que lhe devia, dizia-lhe assim: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis. Antes, enviou-o na prisão até que pagasse a sua dívida. O rei, ao saber a história, foi ter com esse credor e disse assim: não devias ter tudo compaixão com o teu próximo, como eu tive contigo? Por essa causa tu também vais ser preso. E é interessante que essa palavra faz a conexão com uma conversa que eu tive ontem com uma irmã em Cristo, que chama-se Andresa, e nós estávamos a conversar e ela, quando me fez uma pergunta, eu fiquei a refletir. E esta mensagem vai conectar exatamente isto. Porque eu já tinha lido esta mensagem na sexta-feira aqui no culto evangelístico. E eu era assim, nossa, que a gente chama chá de evangelístico. Nossa, como é tão verdade aquilo que ela está falando comigo? Como é que nós temos facilidade para uma coisa e não temos facilidade para outra? E realmente a gente vive numa prisão. E aí comecei assim: Jesus, eu não merecia o amor de Jesus. Mas mesmo assim, Ele me amou de uma tal maneira de se entregar à cruz. Por que eu não posso amar a pessoa e libertar-me dessa prisão? Sair dessa prisão. É difícil. É muito difícil. Tem situações que é mais fácil liberar perdão do que outras. Mas cabe a nós também sairmos dessa prisão. Então, esta tarde quero deixar para a nossa reflexão que quando fomos apresentados de algo que nos faz mal, quando nos for-nos apresentado de algo que nos prejudicou a nós, temos que nos lembrar: e eu quantas vezes é que neguei Jesus? E eu quantas vezes eu quis parar do chamado de Jesus? E eu quantas vezes é que eu quis parar de estar na casa do Senhor? E eu quantas vezes é que eu quis parar de servir a Jesus e querer estar mais tempo na presença de Jesus? A gente tem negado muitas vezes Jesus de maneiras ao longo do dia. A gente falha, a gente peca, a gente fica desiludidos e essas mágoas nos afastam do caminho do Senhor. Só que Jesus nos amou de uma tal maneira, como está a dizer em João 3,16, que enviou o seu Filho por nós. E o Senhor, Ele é tão generoso conosco. Ele teve compaixão de nós. O Senhor teve misericórdia de nós, que não nos abandonou. Não somos merecedores desse amor. Assim como muitos não merecem o nosso amor. Mas nós temos que amá-los. A gente não merece a mão estendida do Senhor. Assim como muitos não merecem a nossa mão estendida. Mas Jesus estende a mão por nós. Por que a gente não pode fazer com o nosso próximo? Jesus mandou o nosso pecado pelo mar de esquecimento,
as desilusões pelo mar de esquecimento. Porque é que a gente não pode mudar a história e viver uma história nova? Com as pessoas que nos machucam, com as pessoas que nos magoam, com as pessoas que nos ignoram. Porque nós não estamos aqui para mostrar super-heróis. Nós somos seres humanos com sentimentos. Nós somos seres humanos que precisamos regenerizar todos os dias. E todos os dias lembrar, Jesus me ama, eu tenho que amar. Jesus perdoou-me, tenho que perdoar. Jesus caminha comigo, eu tenho que caminhar. Jesus estendeu a mão, eu tenho que estender a minha mão também. Olha o que é que a palavra fala no final. Não devias tu igualmente ter compaixão com o teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Aí está, vamos ter misericórdia com o próximo. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E assim fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos refletir se realmente queremos viver dessa prisão de ofensas ou se realmente queremos ter uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida nova, regenerada e sermos espelho do Espírito Santo. Deus abençoe.